Escatologia. A doutrina do fim. Neville Goddard. 20 de janeiro de 1969. Escatologia é a doutrina dos últimos dias. É o fim dramático da história humana e o início da salvação eterna. Quando você, um indivíduo, chega a esse ponto no tempo, a história humana e o aparecimento do Filho ou do Homem, que é Deus, se unem. Isto acontecerá em você após a tribulação da experiência humana, e desse dia e hora somente o Pai em você sabe. Embora Deus, o Pai, pareça ser outro, Ele é o seu próprio ser, pois seu Espírito está em você. Se não fosse assim, você não poderia ter comunhão com Ele ou Ele com você. Ele nos diz para: traga meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Traga todos aqueles que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória, que formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus, a glória dele não será dada a outro, portanto você deve ser aquele que o criou. Isto você saberá quando experimentar a escatologia. Chega no final da tribulação humana, quando todos os papéis foram desempenhados, portanto, não inveje ninguém, o papel que eles estão pagando, pois ou você já desempenhou ou irá representá-lo, pois você não pode chegar a este fim dramático. Até que você tenha desempenhado todos os papéis, e desse dia somente o Pai dentro de você sabe. A escatologia foi predita e cumprida em visão. Tenha sempre em mente que todas as histórias registradas nas Escrituras são visões. O livro de Isaías começa. Esta é a visão de Isaías, filho de Amós. Ele lhe diz que é uma visão e os 66 capítulos não negam, modificam ou de forma alguma contradizem suas palavras. Falamos das visões de Obadias, das visões de Ezequiel, e somos informados de que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Todas estas são visões, e não história secular. No capítulo 42 de Isaías, lemos: Eis que aconteceram coisas antigas e agora declaro novas, antes que surjam, eu lhes falo sobre eles. Uma tradução literal da primeira parte desse versículo poderia ser: as coisas anteriores, eis que já vieram, mas o homem não acreditará naquele indivíduo que as experimentou. Jesus Cristo não é um homem. Ele se revelou em mim e se revelará em todos, mesmo que o mundo esteja procurando por algo totalmente diferente. As visões dos profetas se revelarão no homem individual quando ele entrar no estado chamado Paulo. E quando você entrar nesse estado, suas experiências místicas revelarão o fim de sua tribulação da experiência humana e sua entrada no reino de Deus. Toda a escatologia do Antigo Testamento é a vinda de Jeová. Ele veio, mas, esperando que uma pessoa física viesse de fora, eles não acreditariam nele. Mas Jeová vem apenas para cumprir o que havia predito por meio dos seus profetas, dizendo: Eis que as coisas anteriores vieram e estão aqui agora. As antigas previsões dos profetas tornam-se as suas experiências daquele que cumpre as Escrituras, pois o homem cumpre a profecia de si mesmo nos últimos dias. Deus, profetizando o que faria por meio de seus profetas, entrou na limitação e tomou sobre si a restrição do homem. O poder e a sabedoria de criar esvaziou-se de tudo o que lhe pertencia e, assumindo a forma de escravo, nasceu à semelhança do homem. O Espírito tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte na cruz do homem. E quando um homem individual contasse a história de como as profecias se desenrolaram nele, ninguém acreditaria na sua história. Então hoje ainda temos aquela rocha fundamental chamada Israel. O ano civil deles está agora se aproximando de 6.000, porque para eles ele não veio. Somente quando a escatologia chega ao indivíduo é que seu antes de Cristo se transforma em depois de Cristo. Os judeus datarão suas cartas como o ano de 1969 porque faz parte do mundo de César, mas acreditando que Jeová ainda não veio, em sua fé, o judeu mantém vivo a longa passagem do tempo. Mas Jeová vem de uma maneira totalmente diferente. Ele inspirou os profetas a registrarem as visões que o indivíduo terá pessoalmente. Agora, se Deus, sendo Espírito, é conhecido em uma visão, o que você deve fazer para experimentá-lo?
Você deve reencenar o drama dentro de você. A ressurreição ocorre interiormente. O nascimento predito a Abraão ocorre interiormente. Os três que testemunham o nascimento não são vistos se aproximando, mas aparecem de repente lá dentro. E a história da serpente no deserto se cumpre interiormente quando você se torna a serpente e ascende ao céu como o Senhor Deus Jeová. Quem teria pensado, eu sei que não, que a história registrada nos capítulos 22 e 53 de Isaías seria vivida em uma noite? Lembre-se que quando os profetas registraram suas visões, elas foram escritas, mas não em parágrafos ou em forma de capítulo. Na verdade, nem sequer eram pontuadas e muitas vezes uma palavra fluía para a outra. Foi o homem quem pegou o manuscrito e lhe deu pontuação, versículos, parágrafos e capítulos. No capítulo 53 de Isaías, é feita a pergunta: quem acreditou em nosso relato e a quem foi revelado o braço do Senhor? Uma noite, em visão, encontrei-me num quarto muito parecido com este. Eu estava sentado no chão, de frente para 12 homens, explicando a palavra de Deus, quando um deles levantou-se rapidamente e partiu. Quando ele saiu, eu sabia intuitivamente que ele contaria às autoridades o que tinha ouvido. Então um homem alto e bonito, com cerca de 1,80 m de altura, vestido com roupas caras, entrou. Devido à sua importância, todos nós nos levantamos e ficamos em posição de sentido enquanto ele caminhava reto como uma flecha até o fim da sala, virava à direita, caminhava até o fim, virava à direita novamente e descia pelo centro para me confrontar. Pegando um martelo e uma estaca de madeira, ele martelou a estaca em meu ombro direito. Senti cada golpe, mas não foi doloroso. Então ele pegou um instrumento afiado e com um movimento rápido e circular cortou minha manga, arrancou-a e descartou-a, estendeu os braços formando a cruz, me abraçou, e me beijou no lado direito do pescoço enquanto eu, por sua vez, o beijava no lado direito do pescoço. E quando a visão desapareceu, vi a manga cortada. Era um lindo tom de azul bebê. Seu manto era caro, mas o meu era o inestimável manto azul claro. Então agora eu sei em quem tenho crido, pois naquela noite o braço do Senhor se revelou em mim, e o capítulo 53 de Isaías foi cumprido, bem como o capítulo 22 de Isaías. Neste capítulo somos informados de que ele coloca uma estaca no ombro daquele que ele escolheu, e nessa estaca todos os fardos de Israel são pendurados até que a estaca seja quebrada. Então os utensílios do templo caem, pois ele desempenhou o seu papel. A escatologia nunca será compreendida enquanto você procurar alguém de fora para cumpri-la. Só pode ser compreendido quando você o experimenta pessoalmente. Então você contará suas experiências para aqueles que irão ouvir, e alguns acreditarão em você, enquanto outros não acreditarão. A escatologia não é o fim do mundo, como as pessoas acreditam. No ano passado, uma multidão deixou a Califórnia e mudou-se para a Geórgia e partes do leste, acreditando que um terremoto apareceria repentinamente e nos inundaria completamente, e pela primeira vez na história registrada, o leste sofreu um terremoto que abalou 12 estados. O que importa se ocorrer um terremoto quando não há morte? O indivíduo que parece morrer, na verdade é restaurado à vida num corpo de 20 anos para continuar a vida no ambiente mais adequado ao trabalho que ainda deve ser feito nele. Escalado para um papel que ainda não desempenhou, ele continuará a vida como a conhecemos aqui, até que tenha desempenhado todas as atribulações da experiência humana. Então, e só então, ele chegará à escatologia, o dia do Senhor, e só o Pai sabe quando esse dia aparecerá. Não me importa quem você está destinado a experimentar a escatologia, pois era o propósito de Deus entregar-se a você e Deus é capaz de cumprir o seu propósito. Ele criou você para irradiar sua glória e ser a imagem expressa de sua pessoa. Você não pode impedir Deus de cumprir seu propósito, mas você não chegará naquele momento chamado escatologia até que tenha desempenhado todos os papéis, sejam eles bons, ruins ou indiferentes. Então eu digo, não inveje ninguém. Não importa o que eles fizeram, estão fazendo ou farão, não inveje nem tenha pena de ninguém, pois ou você já desempenhou esse papel, ou irá fazê-lo.
A Bíblia registra todo o mal concebível no mundo que o homem poderia fazer ao homem e o descreve abertamente. E você desempenhou, ou desempenhará, todos os papéis antes que os últimos dias cheguem sobre você e, nesse dia, os eventos das Escrituras se desenrolarão em você de uma forma dramática e imaginável. Você ficará possuído e se tornará o centro de toda a Bíblia. À medida que as Escrituras se revelam em você, você descobrirá por experiência própria que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você compartilha sua experiência com outras pessoas, elas questionarão como uma pequena nulidade que sofre e não tem nada no mundo de que se gabaria, poderia ousar fazer essa suposição ousada. Eles pensarão que você está blasfemando contra Deus, assim como o acusaram, alegando que ele blasfemou ao afirmar: "Eu e meu Pai somos um", que quando você me vê, você viu o Pai, que se você realmente me conhecesse. E então, uma noite, em visão, cumpriu o Salmo 42. Naquela noite, em visão, me vi liderando uma enorme multidão em uma procissão alegre até a casa de Deus, enquanto uma voz soava: "E Deus caminha com eles." Uma mulher ao meu lado perguntou à voz: "Se Deus caminha conosco, onde está?" E a voz respondeu: "Já ao seu lado." Virando-se para a esquerda, ela olhou para mim e, rindo histericamente, disse: "O que, Neville é Deus?" E a voz respondeu: "E sim, no ato de acordar." Então a voz falou no fundo da minha alma, dizendo: "Deitei-me dentro de você para dormir e enquanto dormia, tive um sonho." Eu sonhei, sabendo exatamente o que ele iria dizer, fiquei tão entusiasmado que na verdade me preguei neste corpo da mesma maneira que a tradição nos diz que ele foi pregado na cruz, mas não foi uma experiência dolorosa. 6 vórtices, cada um em êxtase. Agora sei que nenhum homem tirou, ou tira, minha vida, pois eu mesmo a entreguei. Eu sei que tenho o poder de abandoná-lo e o poder de retomá-lo, pois eu, Deus Pai, assumi deliberadamente sobre mim esta limitação. Quando ouvi a voz naquela noite dizer: "Deitei-me dentro de você para dormir" e enquanto dormia tive um sonho. Eu sabia que ele estava me dizendo que ele era eu e quando o sonho acabasse e ele acordasse eu seria ele, irradiando sua glória e carregando a imagem expressa de sua pessoa. Isto não é só para mim, mas para todos. Ouça as palavras. "A glória que tu me deste eu daria a eles para que eles possam ser um, assim como nós somos um." Eu lhe falei da glória que agora é minha, dando-lhe assim a glória de que possamos ser um. Eu em você e você em mim, para que possamos ser perfeitamente um. Eu te dei a conhecer o nome de Deus e o farei conhecido para que o amor pelo qual sou amado esteja em ti. Não menos amor, mas o mesmo amor, para que o todo se torne um só amor. No final, todos experimentarão a Bíblia inteira e a contarão como estou contando agora. Alguns acreditarão, mas a maioria não. Tudo bem, pois todas as tribulações da experiência humana devem ser cumpridas, sem omissões. Hoje você pode ser uma das chamadas pessoas bonitas, possuindo riqueza herdada. Você pode ser uma das 10 mulheres mais bem vestidas e gastar $250 milhões em roupas para criar o papel que está desempenhando. Mas amanhã, mesmo que você ainda não tenha desempenhado esse papel, você poderá desempenhar o papel de uma mulher maluca, pois cada papel deve ser desempenhado antes que você possa chegar à escatologia. Tendo desempenhado todos os papéis registrados nas Escrituras, quando vi um homem me trair, eu sabia que havia desempenhado o papel do traidor, pois cumpri as Escrituras. Todos devem tocar tudo, se não neste palco, então em outro, pois quando você sai deste cenário para o palco da vida, embora não seja mais visto pelo público aqui, você não está morto, mas entrou em outro palco em o grande teatro chamado vida, para continuar o trabalho que ainda está por ser feito em você, até que todos os papéis da peça tenham sido representados. A escatologia não é o fim da Terra, mas o fim da história humana e o início da salvação eterna. É a clivagem abrupta entre este mundo e o mundo transcendental de Deus. É a sua entrada em um mundo totalmente diferente, onde você irradia a glória de Deus que você cria pelo seu próprio ser, pois agora você é o Pai. Deus, o Pai, criou você para irradiar sua glória e carregar a imagem expressa de sua pessoa naquele mundo.
Não posso descrevê-lo porque não há imagens na Terra que me ajudem. A vida lá é totalmente diferente desta, pois lá você não é um pigmeuzinho, mas o próprio Deus, completamente equipado para fazer tudo. Portanto, se você condenar alguém, é provável que você não tenha desempenhado o papel que ele está desempenhando, mas o desempenhará amanhã, pois a condenação simplesmente o aproxima do cumprimento daquilo que você condenou. Não deixe ninguém te julgar e não julgue outro, pois você sabe demais agora. Espero que você tenha desempenhado todos os papéis e que esta noite sua escatologia chegue. A história sagrada foi levada ao seu clímax e cumprida em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo em você é quem o faz. Dirigindo-se a Deus como, ó Pai justo, ele, João, disse: Eu neles e tu em mim. Agora, se Deus Pai está em mim, e eu estou em você, ele não está em você também? Sim, Deus Pai está em você e Cristo, o poder criativo de seu Deus, está em você como o homem padrão que deve cumprir as Escrituras. O plano foi feito e irrompe em Cristo, o Cristo em você. Ele é a sua esperança de glória, pois você é chamado de Abraão. No estado chamado Abraão foi feita a promessa de que você teria um filho. Então, que papel você está desempenhando quando a criança aparece? Abraão olhou para cima e viu 3 homens parados diante dele. Ele pensava que eles eram mensageiros do Senhor, pois não sabia que ele era o próprio Senhor. Disse que ele não os viu se aproximando, pois vieram tão de repente. E quando a profecia é cumprida, sua atenção é desviada por alguns segundos por um vento sobrenatural, e quando você olha para trás, aqueles que você não viu se aproximando estão sentados onde seu corpo estava, pois seu corpo agora se foi. O corpo foi removido porque você o usou por pouco tempo, mas enquanto usava algo aconteceu em você. Agora, uma senhora escreveu na semana passada, dizendo: No meu sonho eu estava tirando terra. Embora parecesse que eu estava cavando na terra, eu sabia que estava cavando no meu próprio cérebro. Essa é uma visão adorável e verdadeira. Tudo acontece no cérebro, a terra, pois o homem é feito do pó da terra, então a visão dela era perfeita. Ela estava cavando em seu próprio cérebro. Pois ela está no limite, embora eu não possa dizer-lhe o dia nem a hora, pois só o Pai nela sabe. Se você ler o livro de João, que difere um pouco dos sinópticos, descobrirá que João identifica o dia em que a visão ocorrerá, afirmando que o nascimento, seguido pela ressurreição, ocorrerá entre as 18 horas de domingo e 18 horas de segunda-feira. Foi então que aconteceu em mim. Fui para a cama no domingo à noite por volta das 23 horas e acordei, nasci do alto e ressuscitei às 4 horas da manhã de segunda-feira. Você seguirá o mesmo padrão. Tendo entrado no mundo antes da vinda de Jeová, você entrou no mundo desde antes de Cristo e quando isso acontece seu mundo se transforma no ano do Senhor, depois de Cristo. O Antigo Testamento está repleto de escatologia, a vinda de Jeová. Ele veio, mas não foi reconhecido porque não era o que as pessoas esperavam. Mas ele está vindo em seu mundo e você cumprirá as Escrituras. Quando você perceber que é o personagem central da Bíblia, você se sentirá maravilhoso. Não consigo descrever a emoção que o aguarda quando você experimenta tudo o que está escrito ali. Mesmo que isso tenha acontecido com outras pessoas, as Escrituras são todas sobre você, porque no final não há outra. Naquele dia, você saberá que eu habito neles e você em mim, e nós, todos reunidos, somos perfeitos naquele corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai de todos. Você não terá um filho diferente do orador. Temos o mesmo filho. Quando digo isso aos padres, rabinos e ministros, eles levantam as mãos em santo horror e afirmam que lhes tirei toda a sua religião. O que lhes foi ensinado é verdade num certo nível de consciência, mas estou falando por experiência própria. Eu experimentei as Escrituras. Eu sei que é verdade, mas não é o que o mundo ensina. Jesus Cristo é Deus Pai e Jesus Cristo está em você. Um dia você descobrirá que é Deus o Pai e, por ser, produzirá um filho para testemunhar esse fato. Agora ninguém sabe quem é Deus Pai,
exceto seu Filho que vem ao seu mundo para revelar você a si mesmo. E quando ele aparecer, você não precisa perguntar quem ele é. No minuto em que você o vê, você sabe exatamente quem ele é, e ele sabe quem você é. Não há incerteza quanto a esta relação. Para saber que você é Deus Pai, mas enquanto permanecer aqui no mundo de César, você continuará a usar a vestimenta que sofre, como todas as vestimentas. Mas depois de ter experimentado a escatologia e deixado esta pequena vestimenta para trás, você não será mais restaurado à vida, pois terá chegado ao fim da história humana. No livro de Atos é dito que Paulo permaneceu em casa, conversando de manhã à noite sobre a palavra de Deus e o reino dos céus. Não diz como Paulo partiu, apesar da tradição onde afirmam que ele foi um mártir. Paulo não foi assassinado. A palavra mártir significa testemunha. Ele foi uma testemunha, sim, uma testemunha da verdade da palavra de Deus, pois a palavra é verdadeira, e alguém tinha que testemunhar isso. Então, quando isso acontecer com você, você contará. Você não pode falar da plataforma, como eu, mas você dirá. Você não pode conter o impulso como nos é dito em Jeremias. Se eu disser que não vou mencioná-lo nem falar mais em seu nome, há em meu coração, por assim dizer, um fogo ardente e estou cansado de contê-lo e não consigo. É simplesmente algo dentro de você e você não consegue parar de contar sua história. Você será compelido a revelar-lhes o nome de Deus e o amor pelo qual você é amado, para que esse mesmo amor possa estar neles. Agora, Jesus Cristo não se coloca diante de si mesmo e se autodenomina Pai. O Filho unigênito de Deus, Davi, está diante de Jesus Cristo em você e o chama de Pai, assim como ele me chamou de Pai. Então você saberá que somos o mesmo Jesus Cristo. Posso dizer a cada um de vocês, e vocês terão essa experiência e saberão por experiência própria quem vocês realmente são. Não há muitos Jesus Cristo por aí, só existe Deus Pai. Se eu sou o Pai do Filho unigênito de Deus, como me foi dito no Salmo 2, e você tem a mesma experiência, então você e eu somos o mesmo Pai. E se o mundo inteiro tiver a mesma experiência, e terá, então somos o único Deus e Pai de todos, não somos? Portanto, a oração de João é que todos se tornem um, assim como ele se tornou um Pai. E ele fala da glória registrada em Isaías, dizendo: "E a glória que me deste, eu dei a eles." Deus não guardou um pouco de glória para si e compartilhou o resto. É a mesma glória, porque não pode haver outra. Então, no final, há apenas um Deus, apenas um Senhor, apenas um Pai e apenas um Filho e você será o Pai desse Filho, como eu sei que sou o Pai desse único Filho. Isto é a escatologia, a chegada do fim da tribulação da experiência humana e o início da salvação eterna. E, embora você possa não se lembrar, você teve que ter desempenhado todos os papéis neste mundo para chegar ao cumprimento das Escrituras. O cego, o surdo, o pobre, o rico, o mendigo, o ladrão, o assassino, o traidor, o traído, você escolhe e as Escrituras mencionam isso. Você não pode nomear um estado vil ou maligno que não seja descrito abertamente nas Escrituras. E você jogou todos eles, ou jogará. Acho que você que vem aqui já jogou todos ou não seria tão constante. Você encontraria algo muito mais interessante esta noite, chovendo como está, do que estar aqui. Portanto, num futuro não distante, vocês estarão cumprindo as Escrituras e vivenciando a emoção dos eventos à medida que eles acontecem. Hoje assistimos à posse de um novo presidente. Foi uma produção maravilhosa, mas é insignificante em comparação com a qualidade dramática que possui quando as Escrituras se desenrolam dentro de você. Você pode imaginar acordar e sair do seu crânio como quem sai do útero? Então, 5 meses depois, encontrei seu filho que te chama de pai. Esses dois eventos diferentes são registrados no capítulo 9 de Isaías como: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A criança parece testemunhar o seu nascimento, e o filho é dado para testemunhar a sua paternidade. Você pode pensar que a criança e o filho são iguais, mas não são.
Eles significam dois eventos dramáticos dentro de você. Tenho certeza de que nosso novo presidente ficou emocionado ao ser empossado por nosso presidente do Supremo Tribunal, mas a emoção que você sentirá quando as escrituras se revelarem dentro de você é muito maior, pois essas experiências pertencem ao mundo transcendental de Deus, e não a este mundo mortal de história. Você pode imaginar a emoção que toma conta de você quando, como uma serpente ardente, você sobe ao céu e isso reverbera como um trovão. Tendo desempenhado esse papel na geração, você é regenerado e tudo o que você fez será perdoado. Compartilhei minhas visões dos últimos dias com você. Eles virão, mas somente depois de você ter experimentado todas as provações e tribulações da experiência humana. Não tente se lembrar deles porque Deus, em sua infinita misericórdia, escondeu a memória de você com um propósito e no final, tudo foi lavado de qualquer maneira. Embora seus pecados sejam tão escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Então isso realmente não importa. Mas peço-lhe que não condene ninguém, pois você desempenhou o papel que ele, ou ela, está desempenhando agora ou irá desempenhá-lo. É uma peça horrível, mas no final, quando a escatologia se desenrolar dentro de você, você entenderá o significado por trás de tudo isso. Agora vamos entrar no silêncio.